Você já teve a sensação de que por mais que corresse atrás, algo sempre escapava por entre os dedos? Que quanto mais você tentava forçar as coisas a acontecerem, mais elas pareciam se afastar? Talvez tenha se perguntado se o problema era você, se estava fazendo algo errado, se precisava se esforçar ainda mais para conquistar o que desejava. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra perspectiva? Uma mais profunda, mais silenciosa, mais alinhada com o seu próprio destino? Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana, acreditava que aquilo que é verdadeiramente seu não precisa ser forçado. Que existe um fluxo natural, uma sincronicidade que conecta você aos eventos, pessoas e caminhos que fazem parte da sua jornada mais autêntica. E que quando você começa a se alinhar com quem realmente é, o que é para ser seu, inevitavelmente te encontra. É uma ideia difícil de aceitar em um mundo que nos ensina desde cedo que tudo precisa ser conquistado com suor, esforço e persistência. Que se você não correr, outro vai tomar o seu lugar. Que se não lutar, vai perder. Mas essa lógica de guerra constante nos desconecta de algo muito mais sutil. O tempo da vida, o ritmo da alma, a sabedoria do invisível. Jung dizia que a alma tem um propósito próprio e que ela atrai o que precisa para crescer. Não o que o ego quer, não o que parece ideal na superfície, mas aquilo que verdadeiramente serve à sua transformação. E é por isso que muitas vezes o que você mais quer não acontece, porque não está pronto, porque ainda não é a hora, ou porque, no fundo, não é aquilo que vai te levar aonde sua alma precisa chegar. Essa compreensão muda tudo. Muda a forma como você olha para as perdas, para os silêncios, para os nãos da vida. Muda a relação com o tempo, com a ansiedade, com a ideia de controle. Porque quando você começa a confiar nesse fluxo, não como um conformismo, mas como um ato de coragem espiritual, algo dentro de você se acalma. A necessidade de provar, de acelerar, de conquistar a qualquer custo começa a perder força, e em seu lugar nasce uma confiança silenciosa. A confiança de que, sim, o que é seu está vindo, e que enquanto isso não acontece, você pode viver, pode crescer, pode se tornar quem você precisa ser para receber o que já está a caminho. Porque o destino não erra a rota. Ele só espera o momento certo para acontecer. A ideia de que tudo o que é para ser seu vai te encontrar não significa passividade. Não se trata de cruzar os braços e esperar que a vida entregue milagres embalados em bandejas douradas. O que Jung nos propõe é mais sutil e poderoso. Um caminho de autoconsciência. Porque para que algo realmente nos encontre, precisamos estar no lugar certo. E esse lugar não é um endereço físico, mas um estado interno. Quando você está desconectado de quem realmente é, vivendo perseguindo versões distorcidas de amor, sucesso ou reconhecimento, atrai relacionamentos que não têm nada a ver com você. Insiste em projetos que drenam sua alma. E tudo isso gera um ciclo de frustração que te faz acreditar que a vida está contra você. Mas, na verdade, é apenas um reflexo da sua própria desconexão. Jung falava sobre o processo de individuação, justamente esse mergulho na própria verdade. É o momento em que você começa a ouvir a si mesmo em vez do mundo. E esse movimento interior, por mais silencioso que seja, tem um impacto profundo nas suas escolhas, nas suas relações, na sua presença. Você deixa de ser alguém perdido, tentando se encaixar, e se torna alguém inteiro, sendo encontrado. Nesse ponto, as sincronicidades se tornam mais frequentes.
pessoas começam a surgir do nada. Oportunidades aparecem quando você menos espera. Portas que estavam trancadas se abrem com facilidade. E não é mágica, é alinhamento. É como se o universo dissesse: agora você está pronto. Agora você pode receber. E o mais bonito é que nesse estado de conexão, você já não sente mais aquela urgência desesperada de antes. Porque entende que tudo tem seu tempo, que a espera também faz parte, que o caminho não precisa ser apressado. E é aí que o que é para ser seu, de fato, te encontra. Não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém que já vive em paz com o que ainda não chegou. E essa paz, por si só, é um sinal de que o encontro está próximo. Mas, na verdade, é apenas um reflexo da sua própria desconexão. Mas o que, de fato, é para ser seu? Essa é uma pergunta que carrega mais profundidade do que parece. Porque nem tudo o que você deseja de verdade te pertence. Às vezes, o que você quer vem do ego, da necessidade de provar algo, de preencher um vazio, de reparar feridas antigas. E é aí que confundimos o que faz sentido com o que faz falta. Jung dizia que a alma tem uma sabedoria que o ego não entende. E é justamente por isso que muitos dos nossos maiores desejos não se realizam. Não porque somos incapazes, mas porque ainda não somos quem precisamos ser para viver aquilo sem nos perder. A vida, nesse sentido, não nega nada. Ela apenas adia até que a gente esteja pronto. E esse pronto não tem a ver com perfeição, mas com maturidade interior. Com a coragem de dizer não ao que machuca, mesmo que pareça tentador. Com a honestidade de reconhecer que alguns sonhos eram apenas muros pintados de céu. E é exatamente nesse processo de desapego que a verdadeira conquista começa. Porque, quando você solta o que não te pertence, abre espaço para o que realmente é seu entrar. Pode ser uma nova relação, um novo trabalho, uma mudança de cidade ou até mesmo uma redescoberta do que você já tem, mas nunca valorizou. E na maioria das vezes, o que chega nesse momento não tem o brilho exagerado daquilo que o ego desejava, mas tem paz, tem encaixe, tem silêncio dentro. É como se você parasse de nadar contra a corrente e, pela primeira vez, fosse levado pela água certa. Isso não significa ausência de esforço. Significa presença. Significa consciência. Significa saber quando parar de forçar, quando deixar ir, quando confiar. E isso é o que muda tudo. Porque quando você vive forçando portas que não se abrem, está dizendo ao universo que não confia no tempo das coisas, que não acredita que existe algo melhor te esperando, que prefere se agarrar ao pouco, ao raso, ao que dói. Mas quando você solta, com fé e firmeza, está dizendo: eu mereço mais. E esse simples ato de entrega muda a frequência com que você vibra, o campo que você emana, as respostas que a vida te dá. E assim, o que é para ser seu começa a se aproximar. De mansinho, sem estardalhaço, sem ansiedade. Porque o que é verdadeiro não entra fazendo barulho. Entra porque reconhece em você um lar. E esse lar só existe quando você deixa de ser quem o mundo mandou você ser e passa a ser quem nasceu para ser. Existe um momento em que a gente percebe que não precisa mais correr atrás. Não por orgulho, não por frustração, mas por sabedoria. É quando você entende: tudo o que corre de você nunca foi seu. E tudo o que permanece, mesmo diante do caos, das dúvidas e dos silêncios, carrega algo que vale a pena cuidar. Jung via o ser humano como um campo simbólico, onde nada é por acaso e tudo comunica. Quando você insiste em algo que claramente está fugindo de você, não está só desperdiçando energia, está se desconectando da sua essência. Porque o que é verdadeiramente seu não exige perseguição.
Ele exige presença, entendimento, alinhamento interno. E isso muda completamente a forma como você enxerga as perdas, as recusas, os términos, os silêncios. Você para de interpretar como rejeição e começa a perceber como redirecionamento. Quando Jung falava sobre destino, ele não falava de algo externo e imutável, mas de um processo interno de revelação. O destino para ele era aquilo que emerge quando você para de fugir de si mesmo. Ou seja, o que é para ser seu não vai te encontrar enquanto você estiver vivendo a vida que esperam de você, repetindo padrões que nem são seus, tentando agradar, pertencer, se encaixar. O que é verdadeiro não chega até a sua versão moldada. Ele chega quando você se desnuda emocionalmente, quando começa a honrar suas contradições, a escutar seus incômodos, a acolher o que sente. É aí que o universo começa a responder. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. E então, aquilo que antes parecia tão difícil, tão inalcançável, tão improvável, começa a fluir. Como se sempre estivesse ali, apenas esperando a sua permissão. Essa permissão é a chave. Porque quando você decide que não vai mais mendigar atenção, não vai mais insistir onde não há reciprocidade, não vai mais se diminuir para caber no pouco que te oferecem, você cria um campo novo ao seu redor. Um campo onde só entra o que vibra na mesma frequência da sua verdade. E isso tem um poder quase mágico. Você começa a perceber que não precisa correr, convencer, provar nada para ninguém. As conexões que importam acontecem naturalmente. As oportunidades que fazem sentido te encontram sem esforço. Os caminhos se abrem, não porque você implorou, mas porque você se alinhou. Jung chamava isso de sincronicidade, aquele tipo de acontecimento que não pode ser explicado por lógica, mas que tem um significado profundo. Quando você vive a partir da sua essência, o mundo te devolve sinais. E esses sinais, por mais sutis que sejam, te guiam como se fossem bússolas silenciosas, apontando a direção certa. Por isso, não se desespere se algo que você queria muito não aconteceu. Não pense que perdeu tempo com quem não ficou, nem que foi em vão. Tudo isso foi parte do caminho. Tudo isso moldou você para agora. Cada ausência te ensinou a presença. Cada rejeição te ensinou o valor. Cada silêncio te ensinou a escutar a si mesmo. E é justamente esse aprendizado que prepara o terreno para o que é realmente seu. Porque quando você para de insistir em portas trancadas, outras se abrem sozinhas. E são essas portas que você deve atravessar, não com medo, mas com coragem, não com dúvida, mas com confiança. Porque o que é para ser seu, e aqui está a beleza disso, nunca exige esforço desesperado. Ele só exige verdade. E quando você escolhe a sua verdade, tudo aquilo que te pertence começa a te reconhecer de volta. Chegamos ao final. Se de alguma forma esse conteúdo te ajudou, faça um convite para que curta o vídeo e se inscreva no canal. Superação é vencer nossas batalhas internas. Esse foi o Superação Extrema. Até a próxima.